E aí, bora começar com uma ideia que vai assim mexer um pouco com a nossa cabeça? Olha só, tudo que está à nossa volta, a mesa, a cadeira, a parede, parece tudo bem sólido, né? Bem concreto. Mas e se eu te dissesse que isso é na verdade uma grande ilusão? Então, de onde que vem essa sensação de solidez? Afinal, se a gente empurra uma parede, a gente sente que ela está ali, firme. Ela empurra de volta. Mas o que está rolando de verdade? Lá no nível que a gente não enxerga, no nível dos átomos. Pois é, a resposta é de explodir a cabeça. Essa solidez toda é uma grande ilusão. A matéria, tudo isso que forma o universo, é mais de 99,9% de puro espaço vazio. Parece loucura, né? Mas calma, vamos entender isso direitinho. Para a gente conseguir visualizar uma coisa tão maluca, vamos usar uma analogia que, olha, é perfeita para isso. Vamos imaginar o átomo de um jeito bem diferente. Imagina o seguinte: um átomo não é uma bolinha, esquece isso. Pensa que o átomo é um estádio de futebol, inteirinho, gigante. Agora, bem no meio do campo, lá no círculo central, imagina uma formiguinha. Uma única formiga. Essa formiguinha é o núcleo do átomo. E todo o resto, o campo, as arquibancadas gigantescas, o ar, tudo isso é a eletrosfera. Basicamente, um espaço vazio imenso. Agora, segura essa. Praticamente toda a massa do átomo, sabe? O peso dele está todo concentrado naquela formiguinha ali no centro. Mais de 99,9% de tudo que tem matéria de verdade está ali, naquele pontinho minúsculo que é o núcleo. Beleza, a massa está na formiga. E o volume, o espaço que o átomo ocupa? Adivinha, de novo, mais de 99,9% é o espaço vazio das arquibancadas, a eletrosfera. Olha que doideira esse paradoxo. A matéria tem quase toda a massa num pinguinho de gente e quase todo o volume num vazio gigantesco. Ok, então a gente já entendeu o palco, que é esse estádio quase todo vazio. Agora, vamos conhecer os atores principais que vivem ali. São só 3, mas eles constroem absolutamente tudo que existe. Vamos começar com o próton. Ele é positivo e mora lá no núcleo, na nossa formiguinha. O jeito mais fácil de pensar no próton é como se ele fosse o CPF do átomo. É a identidade dele. O número de prótons diz se aquele átomo é de hidrogênio, de carbono, de ouro, e esse número, olha, nunca muda numa reação química. É a identidade, não se mexe. Junto com os prótons, também lá no núcleo, a gente tem os nêutrons. O nome já ajuda, né? Eles são neutros, não tem carga. Aí a gente pensa, ué, mas para que eles servem? Pensa comigo, se os prótons são todos positivos, eles deveriam se odiar, se repelir, e o núcleo explodiria. O nêutron é justamente a cola que impede isso. Ele está ali para manter todo mundo junto, em paz. É o apaziguador do grupo. E por último, temos o elétron. Ele é o carinha que fica correndo lá pelas arquibancadas vazias. Ele é super pequeno, tem carga negativa e ele é o grande viajante da história. De todos os 3, o elétron é o único que pode sair de um átomo, pular para outro. É ele que faz toda a mágica da química acontecer. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem legal. Olha só. Próton e nêutron ficam no núcleo. Elétron, na eletrosfera. Cargas, positivo, zero, negativo. Mas o que eu quero que todo mundo repare é na massa. Se a gente disser que a massa do próton é 1 e a do nêutron também é 1, olha a do elétron. É quase 2.000 vezes menor. É tão, mas tão leve, que quando a gente calcula a massa do átomo, a gente simplesmente ignora a massa do elétron. Tá, mas e para contar essa galera toda? Como a gente sabe quantos tem de cada um? Calma, não é nenhuma fórmula de outro mundo. Pensa nisso como uma receita de bolo, bem simples mesmo. A receita é super fácil. O número de massa, que a gente chama de A, é só a soma do que tem lá no núcleo. Prótons mais nêutrons. Simples assim. Então, se a gente quer descobrir só um número de nêutrons, é só fazer uma continha de menos. Pega o exemplo do sódio. O número de massa dele é 23. E ele tem 11 prótons. Quanto que é 23 menos 11? 12. Pronto. O átomo de sódio tem 12 nêutrons. Viu? Moleza? Mas a história fica mais legal ainda. Lembra do nosso viajante, o elétron? É essa capacidade que ele tem de ir e vir que cria, bom, basicamente toda a química que a gente conhece. E olha, isso aqui é a regra de ouro, a mais importante de todas. A identidade do átomo, o CPF dele, que é o número de prótons, nunca muda numa reação química. É sagrado. A única pecinha do quebra-cabeça que se mexe, que sai ou que entra é sempre o elétron.
E a lógica aqui é bem direta. Pensa só. Um átomo neutro tem o mesmo número de cargas positivas e negativas, certo? Se ele perde um elétron, ele perdeu uma carga negativa. O que acontece? Sobram mais prótons positivos, então o átomo fica com carga positiva. A gente chama ele de cátion. E o contrário, se ele ganha um elétron, ele ganhou uma carga negativa a mais. Agora ele tem mais elétrons negativos do que prótons positivos. O resultado, ele fica com carga negativa. E a gente chama ele de ânion. Beleza. Pra gente terminar, um último desafio rapidinho só para garantir que ficou tudo na ponta da língua. Pensem comigo, hein? Um átomo que estava lá, neutro, de boa, de repente ele ganha um elétron. A pergunta é, ele vai ficar com carga positiva ou negativa? A resposta é, ele fica negativo. Mas por quê? Lembra que o elétron é negativo? Se a gente tem algo neutro e adiciona uma coisa negativa nele, o resultado final só pode ser negativo. Agora ele tem mais elétrons do que prótons. E esse é o ponto-chave. Entender essa dança dos elétrons, quem sai e quem entra, é a base para entender toda a química. E com isso, a gente fecha essa nossa viagem maluca para o coração da matéria.